Alô pessoal, é o seu Japa Rico, como sempre, transmitindo aqui diretamente de Hong Kong. Eu gostaria de falar para vocês, o assunto de hoje é sobre alavancagem, leverage. Recentemente eu recebi uma pergunta que a pessoa em questão estava se referindo a leverage na Dukascop. Isso aconteceu na live de ontem. E aí na ocasião eu cometi um erro, eu falei que era 50-1, mas na verdade agora eu conferi no site da Dukascop e é 100-1, que pode ser aumentado até 200-1, beleza? E aí, depois disso, a mesma pessoa me contatou, acho que foi no Instagram, não vou revelar o nome da pessoa, não tive autorização para revelar, mas enfim, a pessoa me contatou perguntando se tinha alguma outra corretora que oferecia alavancagens maiores de 2.000-1. E aí eu acho que é o meu dever aqui para salientar essa posição sobre o perigo de você usar alavancagem, né? E isso pode trazer muitas dores, principalmente em questão da sua conta, que ela pode quebrar. Ela pode ativar uma margin call. O que é uma margin call? Margin call é quando você usa, né, tanto a alavancagem, eu também, tem gente que não usa, mas enfim, a maioria, né, em Forex pelo menos usa alavancagem. E quando essa alavancagem, por exemplo, se você trabalha com 200-1, que eu já considero enorme demais, mas enfim, se você trabalha para 200-1, significa que você pode usar 200 vezes aquele capital que você colocou, né? Então suponhamos que você colocou $1.000, então aquele $1.000 é multiplicado por 200, beleza? E aí, quando você abre uma posição, aquela posição vai contra a sua direção, isso pode ativar uma margin call, que no caso da Dukascop são 20 CHF, 20 francos suíços, tá? Pouco mais de... Agora, não vê o caso exchange rate do franco suíço com US dólar, mas é um pouco mais do que US dólar. E aí, ativando isso, gente, né? Então, pensa bem, né? Então, o seu capital foi multiplicado por 200 vezes, ou seja, quando ele vai contra você, o seu risco também é multiplicado por 200 vezes. E se aí a margin call acontece quando vai contra você, e aí há aquela diferença, né? Por exemplo, se a sua posição está perdendo, sei lá, $400, vamos supor, né? Então já multiplicado, tá? Depois que já foi multiplicado por 200 vezes, a sua posição está perdendo $400, você vai ter que ter $400 mais esses 20 francos suíços. Porque se você não tiver, né, esses $400 mais os 20 francos suíços, e tem que ter mais um pouco, porque quando ele bater né, ele começar a cair, a posição vai contra você, e bater esses $400 mais, né, os 20 francos suíços, significa que ele vai atingir essa margin call. O que é margin call? Você vai ter que ter pelo menos 20 francos suíços na sua conta, né? Então, quando bater esses 400 mais os 20 francos suíços, para não deixar você perder esses 20 francos suíços, ele vai ativar isso que eles chamam de margin call, tá? Então, eu acho que deu para vocês entenderem. Então, essa margin call, gente, se você pensa agora no caso, né, da pergunta do moço, que foi 2.000 vezes. Então, imagina só, né, você tem o seu capital, aquele capital é multiplicado por 2.000 vezes, né? Ou seja, se a posição vai a seu favor, isso é muito bom. Só que você sempre tem que ver o contra também, né? E se a posição vai contra, então pense bem para não ativar essa margin call, né? E eu sei que muita gente não sabe trabalhar com risco, por isso que eu sempre falo para vocês, qualquer alavancagem que você use, seja, no meu caso, eu lembro que a conta estava setada em 50 vezes, né? Não lembro agora. Mas enfim, 50 ou 100 vezes. Qualquer alavancagem que você use, 50, 100, tem gente que usa 200 também. Sempre pense na gestão de risco, que é 2% do total de número de posições abertas durante um determinado período. Então vamos supor que você tenha 10 operações abertas no momento, o total dessa posição, dessas 10 posições tem que ser não maior do que 2%. Do valor do seu capital, né? Ou seja, e isso para o nível o tipo de gestão que nós utilizamos, que é o que a grande maioria dos profissionais utiliza. Eu sei que tem gente que coloca mais risco, mas enfim, eu não coloco.
e a grande maioria dos outros meus traders que são amigos, traders institucionais que também trabalhavam no banco comigo, também não colocam, mas eu sei que várias pessoas colocam mais. Então, enfim, seja o risco que você colocar, sempre tenha a gestão desse risco, né? Não seja que nem esses tapados de opções binárias, né, que colocam a conta inteira e aí perdem tudo em questão de 15, 20 minutos, tem vezes até 10 minutos, né, que aparece aqui reclamações no canal. Então não sigam esses tapados das opções binárias. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem aqui e nós responderemos, beleza? Então sempre tenham em mente essa questão dos 2% de gerenciamento de risco de 2% do total de posições abertas dado a um certo momento, beleza? Então, essa aqui... e lembrando mais uma vez, tem muita gente que diz que isso aqui é chroma key. Não é, gente. Isso aqui é realmente onde eu tenho o meu escritório, tá? Não é chroma key nem nada, tá? Então, mais uma vez, obrigado e até mais. Tchau!